Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer aqui podermos nos reunir, ainda que virtualmente, para debater um pouco sobre essa filosofia que é tão cara para todos nós, né? E hoje a gente vai dar início aqui ao ciclo de palestras virtuais do José Herculano Pires, do mês de fevereiro, e temos a honra de receber essa nossa companheira, Jacira, que é jurista, juíza aposentada, né, Jacira? Presidente da CEPA Internacional, e vai falar hoje sobre justiça, amor e caridade. Um tema que até hoje a gente não consegue colocar em prática, então por que não estudá-lo, né? Então, eu passo a palavra a Jacira, que temos uma ótima noite aí e possamos absorver o máximo de conhecimento. Boa noite a todos. Também gosto muito de falar de espiritismo, né? Gosto muito mais ainda de ver os amigos, esses amigos aqui de toda semana. Muito obrigado pela companhia hoje. Na verdade, eu não vou fazer uma palestra, tá? Vou passar uns slides aqui, a gente vai bater um papo, vai ser uma conversa sobre um assunto que eu considero que é bastante pertinente nos nossos dias, apesar de a gente bater tanto, né, nesse tema desde os tempos de infância espírita, mas parece que ele está sempre atual. Então, é uma conversa aqui, vamos tentar ver se a gente consegue dar alguma contribuição para as nossas reflexões. Eu vou tentar compartilhar a tela e vou pedir para vocês me dizerem se vocês veem a tela. Só um minutinho. Meio demoradinho aqui, hein? Não entrou ainda. Opa, agora foi. Estão vendo? Uhum. Sim. Sim? Ok. Então, vamos colocar... Acho que você tem só que maximizar, Jacira, porque está aparecendo a sua tela do computador. Eu estou tentando, mas é que está super lento, Joel. Está ruim aqui, viu? Está um eita lelê aqui. Não sei não se a gente vai conseguir conversar hoje. Vamos tentar, aí não entra. Opa, agora foi? Está travado, ninguém me responde. Foi sim. Foi. Ai, que bom. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, começamos dizendo que, do nosso ponto de vista, a motivação para esse estudo e para essa conversa é que o Espiritismo tem uma contribuição fantástica para o pensamento humano, né? Uma contribuição diferenciada se comparada com o pensamento dominante nas religiões cristãs. É uma filosofia muito nova, né? E com conceitos e pensamentos que resultam em modificações profundas das nossas atitudes se a gente conseguir assimilar. Então, será que a gente tem razão para estudar essa filosofia? Será que o Espiritismo teria uma configuração, por exemplo, um senso de justiça a partir dos seus princípios, dos seus valores, seria capaz de configurar um senso de justiça a partir dos seus valores interessante para as nossas vidas? Bastaria a gente pensar na definição que o Livro dos Espíritos faz a respeito do que seria o homem de bem, e nós já teríamos uma noção a respeito da resposta a essa pergunta, né? De acordo com a questão 919 do Livro dos Espíritos, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. A gente não dá conta, na verdade, nem de entender, compreender e saber direito o que seria a lei de justiça, amor e caridade.
Mas aí ele diz lá, se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Então, um diferencial muito grande da filosofia espírita na nossa vida é esse chacoalho, né? Não basta a gente pensar assim comodamente, eu não fiz o mal, eu não estou fazendo o mal. Acho que eles estão tentando voltar, né? Ligaram o microfone, Jacira. Tem que ligar o microfone. Você está sem microfone, Jacira. Está desligado. Aí, agora sim. Eita, Lele, e onde tinha ido parar esse microfone? Olha, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Toda a turminha que está aí está autorizada, dá continuidade aí no papo sobre justiça, amor e caridade. Vocês estão vendo a tela? Não. Ainda não. Não? Não. A apresentação saiu do ar. Hoje está um fiasco. Mas a sua imagem agora está tranquila, tá? Voltou. Agora voltou, só falta maximizar. Eu acho que vocês não me ouviram nada, né? Nessa tela aí, nós paramos? Isso. Sim. Eu estava dizendo que uma reflexão interessante a partir do conhecimento espírita é que não basta a gente concluir que não fez o mal, né? Se a gente começa a refletir sobre o conteúdo da filosofia espírita, a gente vai compreender que a gente tem que fazer alguma coisa de bom para se modificar e modificar também o contexto. Eu acho que de todas essas questões aí que tem nessa pergunta, a mais cruel é se ninguém teria motivo para se queixar da gente no final do dia, né? Refletir sobre isso é muito duro para nós, porque nós estamos muito longe de atingir esse nível de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, de fazer todo o bem que a gente poderia fazer e de ter essa consciência de todos os dias, à noite, pensar que a gente não ofendeu ninguém, não deixou de fazer o que podia ter feito, etc. Então, surge esse problema na nossa vida. Nós estamos longe de conseguir esse patamar evolutivo. E o que fazer, então? Como que a gente vai agir? Como é que nós vamos guiar a nossa vida para minimamente buscar um comportamento adequado ou próximo a esse parâmetro que o Livro dos Espíritos nos fornece? Vamos conversar um pouquinho sobre justiça. Quem sabe lá no final a gente tem condições de concluir alguma coisa. Lá no Livro dos Espíritos, nós buscamos o que os espíritos, que contribuição os espíritos deram nessa definição de justiça. E o nosso dilema continua, porque eles dizem a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Surge aí outra dificuldade, porque como que a gente vai saber o que é direito de cada um, né? Nós temos exemplos diários que demonstram como o nosso olhar é torto quando nós falamos em justiça. Quando a gente conversa com pessoas sobre justiça, o nosso olhar é muito parcial. Justo é aquilo que nos favorece, que nos interessa. Certa vez, trocentos anos no início da minha carreira, eu peguei um processo para julgar que era sobre uma sucessão, um inventário,
me lembro exatamente que tipo de ação que era, mas a discussão era sobre um patrimônio que tinha sido deixado, uma família pobre, formada por 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs, e eles tinham herdado uma casa bem grande, num terreno grande, no interior é muito comum isso, e essa casa estava ocupada por esse senhor, que era réu na ação, e as 2 irmãs estavam pleiteando que ele repartisse essa herança com elas. Quando eu li o processo, geralmente a gente lê antes, estuda antes, né? Fomos para a audiência. Eu pensei comigo, vai ser fácil fazer uma conciliação aqui, porque as irmãs estão pedindo apenas, cada uma, o terço da parte delas, né? Então, isso aqui vai ser muito fácil. Aí chegou na audiência, eu comecei conversando com o homem e falei para ele, olha, pois é, né? Suas irmãs vieram aqui, os seus pais deixaram era uma espécie de uma chácarazinha assim, e as suas irmãs estão vindo aqui pleitear a parte delas, o senhor naturalmente considera justa a pretensão delas, né? Ele disse, não acho não. Não, e por que o senhor acha que elas não têm direito? Vamos ouvir, de repente pensei, pode ser que tenha alguma motivação aí que explique isso, né? Se não tem não, essa casa estava aqui, não tinha nem água, eu vim aqui, eu instalei a água, eu que cuido da casa, então que direito que elas têm? Fala para mim. Essa casa é minha, eu moro nela já faz anos, eu cuido dela, eu pus a instalação da água, da energia, tudo, a casa é minha. Então, é a visão que ele tem de justiça, né? Ele cuida, ele olha, mas o senhor comprou essa casa? Não comprei. Quem comprou? Foi meu pai. Então, mas tem uma lei, né? Uma lei que diz que quando a pessoa morre, os bens dela ficam para os herdeiros. O senhor e as suas irmãs são herdeiras. Não, elas não são herdeiras de nada. Herdeira aqui sou eu. E essa discussão, então, me levou muito a refletir aquele dia como a nossa capacidade de enxergar o que é justo é limitada aos nossos interesses. Temos infinitos exemplos, não poderia ficar aqui tomando tempo de vocês contando essas histórias, mas no dia a dia a gente mesmo pode constatar isso, como o nosso olhar é torto nessa questão. E aí, na mesma sequência, no Livro dos Espíritos, pergunta o que determina esses direitos, né? Se a justiça está em respeitar o direito de cada um, o que determina esses direitos? Então, 2 coisas, vem lá a resposta. A lei humana, né, e a lei natural, é a segunda. A lei humana, a gente sabe que é falha. O direito dos homens nem sempre corresponde à verdadeira justiça. Por quê? Porque o direito, como tudo, é feito pelos seres humanos. Então, vale para aquele contexto, para aquela gente, naquela época, naquele tempo, as coisas mudam e o direito muda também. Tem até alguns dizeres de grandes pensadores, né, ao longo do estudo da ciência jurídica na história, que eu considerei interessante deixar 2 aqui para a gente pensar neles. O Derrida dizia o seguinte: as leis não são justas enquanto tais. Não se lhes obedece porque sejam justas, mas porque têm autoridade. Se é lei, obriga a todos, então as pessoas obedecem à lei. Quer dizer, aspas, né, deveriam, em tese, obedecer à lei. Mas isso não significa que elas sejam justas. E vejam as leis se mantêm em vigor não por serem justas, esse é o Montaigne, mas por serem leis. Óbvio, são leis, e lei não se discute, se cumpre, né? Mas quando a gente vai crescendo um pouquinho em cabelos brancos, né? A gente vai vivendo um pouco mais, a gente vai envelhecendo, a gente vai compreendendo um pouco mais a dinâmica da vida,
a gente tem até uma tristeza maior de perceber que o direito, que é baseado nas leis humanas, ele não é limitado apenas pelo tempo e pela região, pelo local. Também pelo nosso estágio evolutivo, né? Vamos olhar para o nosso caso, no Brasil, a gente olha no Congresso Nacional. De repente, a gente sabe de uma história. Por exemplo, existe uma categoria de profissionais no Brasil, eu não vou falar qual é, porque não estou aqui para julgar nem condenar, é um exemplo. Existe uma categoria de profissionais no Brasil que ganha fortunas, mas fortunas. É legal, é reconhecido como legal e como justo. Eu, como juíza de direito, fui corregedora que fiscalizava, muitas vezes, o exercício dessa atividade. Então, eu ia lá fiscalizar a atividade do cidadão, eu ganhava lá, na época, sei lá, algo em torno de, não sei, um salário lá razoável, ganhava bem, o juiz não ganha mal. Só que eu chegava lá, e quando eu ia fiscalizar aquela instituição, eu via que aquele cidadão ganhava 100 vezes o que eu ganhava em um mês. 100 vezes. Alguém fala, mas é normal isso no Brasil? Pode isso? Né? Todo mundo já fala e reclama que o juiz ganha muito. E essa categoria? Dizem até, contam até algumas histórias pitorescas, engraçadas, porque o cargo é vinculado à pessoa, se ela morrer não tem mais o cargo. Antigamente ficava para os familiares, hoje não existe mais isso. Então dizem que agora, se o sujeito estiver prestes a morrer, entubam o sujeito, colocam ele lá numa máquina que não deixa o cara morrer de jeito nenhum, para a família não abdicar daquilo. Porque eles pegam o dinheiro com rastelo, é uma coisa absurda. E aí você fala, mas é normal isso? Pode existir isso? Aí a gente que manja um pouquinho de lei, que convive no mundo das leis, fala, como é que uma situação dessa se mantém num país com tanta miséria, né? Aí, o que a gente descobre? Que tem um lobby dessa categoria muito forte. Quando alguém pensa num projeto de lei para acabar com isso, eles vão lá e fazem o quê? Adivinha quem foi capaz, né? E esse lobby não deixa acabar esse negócio. Então, o que a gente entende desse caos aí? Que as leis humanas, elas são influenciadas por muitas contingências, não apenas pelo local e pelo tempo, mas principalmente pelo atraso ético e moral do seu povo. Leon Denis dizia, as leis são o reflexo do seu povo. Então, é óbvio, se a gente for pensar de uma forma mais ampla, isso faz todo sentido. Entretanto, a gente ainda precisa concluir que a justiça terrena é necessária, as leis humanas, com todos os seus defeitos, ainda correspondem a algum freio, né, para as nossas atitudes. O professor Alisson Mascaro, que é um filósofo, professor de filosofia do direito na USP, na Faculdade de Direito da USP, ele diz que o direito se apresenta como um fenômeno de justiça, não é a justiça. E para pensar em justiça, nós não podemos olvidar Aristóteles, que dizia o seguinte, o justo está no meio. De acordo com esse professor, Alisson Mascaro, o sistema capitalista faz a gente esquecer isso, até para a gente refletir, viu, Rômulo, naquela questão que você discutiu, eu até fiz a pergunta sobre o capitalismo. Ele diz o seguinte, alguns possuírem demais e outros não possuírem nada,
dentro dessa lógica do direito, é legítimo, é justo. Ele diz assim, ó, os rios não têm dono, ninguém é dono do rio. E do mesmo jeito deveria ser com as terras. Porque tanto quanto os rios, as terras também são naturais, pertencem à natureza. Mas o ser humano se apossou da terra. E quanto mais terra ele tiver, ainda que tenha que muita gente morrer de fome por não poder plantar um pé de alface, não tem problema. Ele está olhando para ele mesmo, e isso, do ponto de vista do direito e não da justiça, é correto, é legítimo. Então, o professor Alisson nos convida a refletir sobre justiça por esse parâmetro, invocando Aristóteles. Vamos pensar que o justo está no meio. E o que determina esses direitos de cada um? Se ser justo é respeitar os direitos de cada um, nós vimos lá atrás. Em primeiro lugar, a lei humana. Em segundo lugar, a lei natural. E se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e o ser humano só é infeliz quando dela se afasta. O que representaria na nossa vida, na atualidade, no nosso dia a dia, aqui de seres humanos reais, essa tal lei natural? Né? Onde está escrita a lei de Deus? Está escrito na consciência, mas tem um monte de gente que não tem consciência. Como é que a gente compreende isso? Né? Houve um sujeito, um filósofo, que viveu no século XVII, ele nasceu no século XVI, mas a sua influência foi no século XVII, um justnaturalista chamado Hugo Grosso. A bandeira do Hugo Grosso era o seguinte: temos que respeitar os direitos naturais. E que são direitos naturais? Aqueles que são inerentes à pessoa humana. Se a lei disser que esse direito existe, ele existe. Se a lei não disser, ele existe do mesmo jeito, porque ele é um direito natural. Pelo simples fato da pessoa existir, de ser um ser humano, ela já é detentora naturalmente desse direito. Essa era a bandeira do Hugo Grosso. Entretanto, a gente se esquece disso em diversos momentos. Por exemplo, quando a gente vai comer, a gente gosta de comer bem, a gente gosta de comer carne, a gente gosta de comer o que tem de melhor. Mas a gente pensa, por acaso, que tem uma infinidade de pessoas, seres humanos iguaizinhos a nós, que têm as mesmas necessidades e que não podem comer, não têm o que comer? A gente, pelo menos, reconhece que esse é um direito natural, portanto, ele tem que ser respeitado, queiramos ou não. O direito a ter saúde, o direito a ter moradia, o direito a ter educação, são direitos inerentes ao fato de a pessoa existir. Isso é direito natural. É isso que está escrito lá no Livro dos Espíritos. Era dos preceitos do Hugo Grosso que o Kardec estava falando, que os espíritos estavam falando. Qual é a base da justiça segundo a lei natural? Olha lá, o que está escrito no Livro dos Espíritos? Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, seria essa bússola tão difícil de nós alcançarmos, chamada justiça. Agora a gente cai na nossa vida real e vamos ver o que é que a gente quer de verdade no nosso dia a dia. Olho por olho, dente por dente. É isso que a gente quer. A gente quer vingança, a gente quer que o outro pague da pior maneira possível algo que ele tenha feito de ruim. Se for um equívoco da nossa parte, a gente espera condescendência, paciência, generosidade. Vamos pegar um caso concreto. A gente tinha uma tarefa para cumprir e não deu conta, não fez, se atrasou. Ou porque negligenciou, ou porque não deu conta mesmo. Então, o que a gente faz?
Poxa vida, compreenda, eu tive esse problema, eu tive aquele problema, olha o contexto, meu filho ficou doente, eu tive aquele problema lá com a casa. Então, a gente tem todas as justificativas e espera o quê? Condescendência. A gente espera que o outro se coloque no nosso lugar e entenda aquela situação. Mas a gente é capaz de fazer isso com o outro? Quantas vezes, se a gente olhar para trás nas nossas ações, a gente vai constatar que a gente tem muita dificuldade de fazer isso. E aí a gente lembra a frase do Gandhi, né? Olho por olho, e um dia terminaremos todos cegos. A nossa tendência generalizada é essa, de buscar uma justiça retributiva, vingativa, punitiva, porque isso faz bem para a nossa sensação de que fomos vingados. Pelo menos ele não deixou de sofrer na carne. E quanto mais ele sofrer, o agressor, quem errou, sei lá quem, melhor para nós. Porém, existem alternativas mais compatíveis com a filosofia espírita, por todos os ângulos que a gente imaginar. A própria justiça humana já busca isso. Se a gente olhar no direito de família, tem toda uma preocupação hoje para tentar fazer com que a família de uma criança que não está se comportando adequadamente, que não está cuidando adequadamente, há toda uma preocupação da justiça humana em apoiar, orientar essa família para que ela consiga, para que a criança consiga crescer no seio da família natural. Existem alternativas até no âmbito da justiça criminal, que propõem penas restritivas de direito, pena pecuniária, perda do bem, prestação de serviço à comunidade. Num acidente de trânsito, por exemplo, todos nós estamos sujeitos a acontecer. Pode acontecer com qualquer um de nós, morrer uma pessoa. Ninguém deseja, a gente não deve descuidar nunca, porque o trânsito é extremamente perigoso, mas pode acontecer. E quando isso acontece com o outro, normalmente nós somos bastante duros no nosso julgamento. Por quê? Por conta dessa tendência que a gente carrega de desejar uma justiça retributiva, punitiva, vingativa, sem pensar, por exemplo, que há uma infinidade de possibilidades para que essa pessoa, ainda que tenha errado, não que tenha sido acidentalmente, não, sem culpa, uma culpa maior, ainda que ela tenha errado, que ela desenvolva um trabalho numa instituição, que ela tenha que conviver diariamente com pessoas vitimadas por aquela mesma ação, talvez provoque nela algo muito melhor para a sociedade do que simplesmente colocá-la numa grade, atrás das grades, numa cadeia, que não é ambiente de ressocialização para ninguém. Então, o indivíduo, houve uma época, não sei como anda hoje, que eu já estou bem desatualizada do meio jurídico, mas houve uma época que facilmente se prendia uma pessoa por ter sido pega caçando um passarinho. É evidente que nós temos que colocar o máximo de atenção na proteção da natureza e ações educativas para proteger os bichinhos, os animais, os pássaros. É nosso dever fazer isso. Mas, de repente, haveria alguma pena muito mais produtiva do que colocar essa pessoa na cadeia. Mas, por conta dessa nossa tendência histórica, a gente quer prender, né? A gente quer um castigo bem severo. Não tem pena perpétua, não dá para pena de morte, por exemplo. É o nosso desejo, o nosso instinto. E temos alternativas para a justiça criminal que são muito pouco utilizadas ainda no Brasil e em alguns outros países, mas que têm uma consequência lindíssima, cujo pensamento, a filosofia, o fundamento, casa
perfeitamente com o fundamento da filosofia espírita, como é o caso da justiça restaurativa, por exemplo. Se nós pensarmos que a verdadeira justiça não é feita quando se pune, mas quando a gente aciona convenientemente os mecanismos capazes de recuperar quem violou a lei natural, a gente vai dar um valor extraordinário à justiça restaurativa, porque o que ela faz é isso, é desenvolver diferentes ferramentas e mecanismos para que a gente recupere as pessoas e não para condenar definitivamente as pessoas. Ao invés de pensar na imposição de penas e castigos, a justiça restaurativa propõe o resgate da cidadania pela responsabilização. É uma coisa diferente. Troca as posturas vingativas pela busca da construção da dignidade, pela reconstrução de vínculos sociais positivos, coloca infrator e vítima diante de uma condição de restauração daquele vínculo arrebentado, estraçalhado por algo que não foi bem feito. Então, é uma experiência fantástica da justiça que tem extremo sucesso em alguns poucos países e muita dificuldade para implantar em outros. O nosso, por exemplo, especialmente no atual momento que vivemos aqui, isso fica uma coisa impensável, né? Mas é um processo que concede um espaço positivo de transformação de vida. Se nós formos olhar a proposta da filosofia espírita, né, que a reencarnação é uma oportunidade de crescimento e aprendizado, não existem espíritos perdidos, condenados, não existe céu e inferno no pensamento espírita. Então, há uma semelhança muito grande com a proposta da justiça restaurativa. Acontece que nós fomos treinados desde a nossa infância, desde lá da escola primária, a ganhar do outro, né? A gente vive competindo e o nosso negócio é ganhar. Apesar de esse referencial ter produzido muitas frustrações, desejo de vingança, sentimento ruim, desavença, nós insistimos. Basta ver o Fla-Flu instalado no nosso país a partir das eleições de 2014, com uma proeminência, né, com um avanço assim, espetaculoso em 2018. A partir de 2018, não teve, foi um racha assim, que dividiu famílias, dividiu espíritas, dividiu evangélicos, dividiu todo mundo. Onde é que está o fundamento desse negócio? É nessa nossa cultura de competição. Né? Não dá para pensar que a gente pode conviver com a divergência e tem que extrair um substrato positivo da divergência. De jeito nenhum. Eu ganho e você perde, ponto final. Não tem que ganhar ou tem que perder, quem tem que ganhar sou eu. Essa é a nossa história, essa é a nossa tradição. Achei super interessante, é super conhecida já a referência da tribo Zulu, existente na África do Sul, mas vale sempre mencionar, porque pode ser que tenha alguém que não conheça, né? Quando uma pessoa faz algo errado, o que eles fazem? A pessoa faz algo prejudicial, algo que causou dano e tal. Eles fazem um círculo bem grande, uma roda de conversa, colocam aquela pessoa no centro e começam a falar das qualidades dela. Elogiar as coisas boas que ela já fez, tudo que ela sabe fazer. Dessa roda de conversa, a pessoa sai encorajada também num processo muito parecido com o que propõe a justiça restaurativa, a reconstruir, a refazer os laços. É uma experiência lindíssima, viu? E que coincide, em certa medida, com a proposta do pós-positivismo jurídico, que é o quê? A gente tentar ir além da legalidade. A proposta da justiça restaurativa é justamente isso. A gente pode ficar preso no limite desse direito construído
nessa realidade que a gente tem, ou a gente pode ir além, buscar alternativas que superam essa realidade. Bem, a gente sabe, até teve uma conversa aqui, acho que foi semana passada, com o Rômulo, ou na outra, sobre a questão do capitalismo. A gente sabe a importância do dinheiro, né? Quanto o dinheiro é capaz de produzir coisas boas, e como são complicadas as experiências socialistas também. Então, na minha proposta aqui, não é política, nada disso. Eu só acho que, nesse mundo capitalista atual, com a realidade que a gente vive, nós mudamos de Deus. O nosso Deus é o mercado. E tanto que todo mundo brinca dizendo a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, porque tudo gira em torno do patrimônio, até o direito. É muito recente, foi na metade do século XX que o direito contemplou os direitos imateriais, intangíveis, imponderáveis. Até a metade do século XX, o direito, a ciência jurídica era essencialmente patrimonialista. Girava em torno da defesa do patrimônio. E hoje, predominantemente, ainda mas a gente já teve avanços fantásticos nessa área, aí, né, a partir da metade do século XX. Mas a gente não pensa nessa disputa que nós vivemos, inclusive no mundo econômico, que toda vez que existe um vencedor, naturalmente haverá um perdedor. E essa é uma questão para a gente refletir, porque nós somos uma irmandade humana, a gente tem que estabelecer paz na Terra, essa é uma missão nossa aqui, né? E como é que a gente vai estabelecer paz na Terra vivendo sob a égide da competição desmedida, como a gente vive hoje? Quando nós entramos para esse parâmetro, nós temos bons e ruins. Os bons ganham e os ruins perdem. E isso é cultural e é o que nós temos. Quantas vezes nós que estudamos o espiritismo, eu nasci espírita, tenho 63 anos de idade, pergunto a todos porque é uma pergunta que me faço sempre. Quantas vezes eu me pergunto que proveito eu tiro da apropriação que eu faço da compreensão da reencarnação? Muda alguma coisa na minha vida, no meu dia a dia, com meu marido, com as minhas filhas, com a minha sociedade, saber que eu sou um espírito e estou momentaneamente nesse papel? Será que muda alguma coisa na nossa vida pensar isso? Ou a gente simplesmente utiliza esses conceitos dentro da casa espírita e esquece deles fora no nosso dia a dia? O que nós esperamos com a reflexão em torno da justiça é encontrar uma significação diferente para ela, é pensar numa justiça que seja capaz de oferecer alguma restauração emocional, financeira, social. Não pode haver, quando eu atuava na justiça criminal, muitas vezes eu disse para mim mesma, tem aqui hoje um promotor de justiça, e ele sabe do que eu estou falando, o nosso trabalho é invencível, é enxugar gelo. Hoje, no fim da minha carreira, eu não atuava mais na justiça criminal, mas é enxugar gelo, porque é uma infinidade de processos que brotam diariamente. E o que faz o juiz criminal? Ele condena, e a sociedade que ele enxerga na frente dele está mudando? Essas condenações estão produzindo efeito? A gente tem que refletir sobre a justiça que nós temos, sobre a justiça que nós queremos, mas refletir seriamente, porque a gente não pode fazer como o papagaio e sair todo mundo na rua gritando: eu quero a redução da idade penal, e aí nós, espíritas, embarcamos nessa e dizemos que eu quero também,
né? Eu quero a pena de morte, a gente embarca e diz, eu quero também. Vamos refletir sobre essas questões do ponto de vista da filosofia espírita, né? O que é que esses pensamentos espíritas que a gente tanto lê influenciam a nossa vida, a nossa realidade, o nosso dia a dia. Na pergunta 648, Kardec indagou: o que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, tendo por fim a lei de justiça, amor e caridade? Os espíritos responderam: pode adotá-la, mas sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta. Foi só mais uma oportunidade que o Kardec aproveitou para dizer: olha, esses modelos, esses parâmetros, essas classificações são formas de ajudar a compreensão. Isso não é absoluto, é didático apenas, para nos ajudar a compreender. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao ser humano adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Pois é, justamente essa que a gente tem tanta dificuldade, né, de assimilar, compreender e praticar, é a mais importante. É a lei de justiça, amor e caridade que permite um salto de qualidade na nossa vida, no nosso proceder. Agora, essa aqui é para imprimir, colocar na cabeceira da cama e ler todo dia. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados. Se a gente respirar, a gente já pensa nos mendigos, nos sujos, nos feios, nos marginalizados. Olhem para essa definição de caridade. Nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Se é criminoso, se é leproso, se é viciado, está nessa moldura aí. A gente para pensar isso ou a gente não lê isso, passa batido? O que é caridade? Espírita sabe o que é caridade? O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. É muito difícil ser caridoso, né, gente? Vamos ser bem honestos. É muito difícil ser caridoso. Dar esmola é uma coisa que às vezes nos coloca, assim, entre aspas, em paz com a nossa consciência. Mas fazer a verdadeira caridade é isso aí, que a gente nem consegue sequer compreender direito o significado das palavras. De todo modo, a compreensão de justiça, amor e caridade, no meu ponto de vista, também passa pela assimilação que a gente faz da teoria da reencarnação. Dependendo da forma como a gente enxerga a reencarnação, essa compreensão de justiça, amor e caridade vai ter diferentes desdobramentos. A reencarnação é para nós uma lei natural da vida ou é um instrumento para resgate de pecados? A gente reencarna porque nós existimos e a vida nos possibilita o progresso através das várias existências? Ou por necessidade de amargarmos as dores que nós impusemos aos outros em outras vidas? A reencarnação amplia os horizontes da vida e limita a dimensão da morte física?
ou as dores que sofremos através de uma existência seriam imposições de punições pelos erros do passado. É uma chance para aprender e ser mais feliz? Ou é uma chance para sofrer? Com a possibilidade de, através do sofrimento, a gente se elevar e ganhar um lugar num outro plano, no paraíso, no céu, ou alguma coisa assim. Das respostas a essas perguntas, vai sair uma conclusão importantíssima sobre a visão que nós temos de justiça, amor e caridade. Se a nossa visão de reencarnação estiver moldada na ótica da culpa e do castigo, culpa, pecado, castigo, tudo que se planta colhe invariavelmente. É a lei de ação e reação entendida como um fatalismo determinístico. Pô, Jacira, mas espera um pouquinho, se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. É uma lei natural da vida, lei de ação e reação. É verdade, mas pode ser que eu plante arroz e nem colha. Pode ser que eu plante bastante arroz e colha pouco. Pode ser que eu plante um arroz que nem é muito bom, mas o tempo ajuda, tudo favorece e eu colha uma puta safra de arroz. Tem várias circunstâncias que influenciam essa situação lógica. Ela é lógica, ela é racional, mas ela passa por fatores, porque não é uma lógica formal, tem a influência das nossas ações, e é isso que às vezes a gente não quer compreender. Por quê? Porque a nossa base é essa, da culpa, do pecado, do castigo. Então, quando a gente vê qualquer problema no outro, a gente já tem condições de fazer um diagnóstico. Ah, olha só, aquela pessoa nasceu com o dedinho aqui, ó, grudadinho. Não é uma malformação, como dizem os médicos. Vai ver que ele brincava com o amiguinho e prendeu um arame no dedo do amiguinho lá e deu necrosou, agora nessa existência ele nasceu com um dedinho a mais. Porque tudo tem que ter essa explicação. Eu gosto sempre de contar a história de uma amiga muito bem-sucedida na vida, que se casou com um sujeito muito bem-sucedido, eles moram na cidade de São José do Rio Preto, tem um trabalho maravilhoso lá, para quem quiser conhecer, e que se casaram e a primeira filha deles veio com uma síndrome muito rara, uma doença raríssima. E foram para os Estados Unidos e tal, acabaram descobrindo um médico no Rio de Janeiro que fez especialização nos Estados Unidos e cuidava da doença. Sabe o que eles fizeram? Eles se empenharam tanto no caso dessa filha que eles criaram uma instituição para tratar casos semelhantes de pessoas sem condições econômicas para isso, que as famílias sequer eram capazes de compreender a síndrome dos filhos, porque não tinha acesso a bons exames, a bons tratamentos. E fazem um trabalho maravilhoso lá na cidade de São José do Rio Preto. Então, eu olho para esse casal e vou dizer que eles têm essa filha especial porque eles são devedores, são pecadores, e agora eles estão pagando com essa filha, ou eu posso dizer que eles são iluminados, evoluídos, e tiveram a oportunidade de fazer um trabalho belíssimo para a humanidade a partir da experiência de receber uma filha especial na sua casa. Tem gente que adota uma filha especial, um filho especial. Uma vez fui fazer palestra perto de Guararapes, uma cidadezinha no interior lá, e no final da palestra a mulher com uma criança toda sem controle, nervoso, não sei como é que fala, uma criança assim, que a cabeça não ficava durinha, nem os braços, nada. E na conversa eu disse para ela assim, uma missão importante, né, que você recebeu.
Ela olhou para mim e falou, não, não recebi. Foi eu que procurei. Eu adotei. Olha só. Então, quem somos nós para dar um diagnóstico da vida alheia? Nem desta aqui presente, quanto mais uma vida passada. Mas a gente acha que pode, porque a gente tem uma visão de reencarnação por esse olhar, né, de culpa e castigo. A reencarnação, nesse olhar, também serve como evolução, mas através de provas e expiações impostas, desse tipo. Você fez isso, agora você vai sofrer isso. Né? E a reencarnação explica tudo, como eu disse. Inclusive, para o nosso desalento maior, as injustiças sociais. A sociedade está repleta de injustiça social, não porque sejamos egoístas, não porque tenhamos péssimos governantes, não porque a gente só olha para o nosso próprio umbigo e não vê o outro. Não, é porque essas pessoinhas fizeram muito pecado na vida passada e agora elas estão aí pagando, deixa elas pagarem. Então, mantém-se o conceito de prêmio ou de castigo, tanto depois da morte como aqui também. Onde está o fundamento disso? O fundamento disso é a herança judaico-cristã que nós recebemos, em cujo pensamento tradicional está a cultura maniqueísta. Só existem duas possibilidades: o certo e o errado, o sagrado e o profano, o belo e o feio, o bom e o ruim, esquecendo-nos que entre o branco e o preto tem muitos e muitos tons de cinza, né? Então, tem muitos casos que, no meio espírita mesmo, deixa a gente muito triste de avaliação da reencarnação. Achar que as pessoas lá em Serra Leoa estavam tendo sido mutiladas por aqueles guerrilheiros lá atrás dos diamantes, era algo natural e ninguém podia fazer nada porque eram irmãozinhos que estavam pagando suas dívidas. Recentemente, um sujeito escreveu na nossa lista de debates o seguinte: vejam isso, há pessoas que vivem na miséria ou quase na miséria porque querem e são felizes assim. Mas ao supor um Estado que vai acabar com essas diferenças sociais, você está tirando o direito dessas pessoas escolherem viver com aquilo que elas elegeram como suficiente em suas vidas. Pode um negócio desse? Um espírita achar que o miserável é miserável porque ele escolheu ser miserável? Será que não faltou apoio, educação, cultura, incentivo, saúde, etc. e tal para essa pessoa? Será que não faltou melhor administração dos recursos públicos? Será que não faltou um olhar solidário das outras pessoas? Claro que não, é muito mais fácil a gente pensar assim, é mais cômodo para nós, né? E seria possível pensar o espiritismo e a nossa vida sem esse paradigma, fora dessa visão? A gente propõe uma visão libertária da reencarnação. Cada experiência é um momento, é uma etapa, é uma oportunidade. Nós temos que valorizar demais a encarnação, porque é uma oportunidade. E o objetivo da encarnação, além de outros, né, que está lá na pergunta 132, é também pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso significa que o mundo não está prontinho, tudo bem desenhadinho, e a gente veio aqui para se deliciar a passeio, se refestelar num mundo feliz, pleno e belo. Significa que esse mundo está em construção e que tem uma parte que nos cabe. E é hora da gente perguntar: qual é a parte que me cabe nesse latifúndio? Acho que a gente que conhece a filosofia espírita
tem bastante para contribuir nessa melhoria. Por essa visão da reencarnação, o espírito se vê comprometido com a sua evolução, mas com a evolução do meio em que vive também. Então, a nossa proposta é de romper com essa visão, com esse modelo maniqueísta. Abandonar essa ideia de que a encarnação é algo imposto. Eu pus aqui um exemplo. Será que qualquer um de nós, nas nossas profissões, nas nossas especialidades, um jurista, um médico, um dentista, um professor, pensasse assim, olha, vou largar minha família aqui, vou fazer uma pós-graduação no exterior. Será que essa pessoa vai agregar valor à sua profissão? Vamos pensar só por essa ótica. É evidente que vai agregar valor à sua profissão. Vai voltar falando outro idioma, vai voltar conhecendo um universo do seu trabalho que ela conhecia de uma forma muito limitada ao seu ambiente, em que ela nasceu, cresceu e viveu. Agora, sair do seu país e vou lá para o Japão, tem uma amiga japonesa que ela faz tradução aqui no Tribunal de Justiça, quando os desembargadores japoneses vêm aqui. Ela ficou um tempo no Japão fazendo uma pós-graduação. É isso, ela saiu, ela largou toda a sua família, todo o seu trabalho, tudo que lhe interessava aqui, e se enfurnou numa cultura diferente, porque ela é descendente, mas é outra cultura. E ficou lá um tempo. Ela foi agregar valor. Não é uma coisa tão simples, mas é uma amostra muito singela. Então, a gente vai para uma nova experiência reencarnatória agregar valor, buscar aquilo que a gente não tem ainda, aprender mais. E para facilitar essa mudança de paradigma, a nossa proposta é que a gente não fique usando essas expressões batidas, provas, expiações, penas, recompensas, paraíso, celeste, umbral. Vamos mudar, falar de responsabilidade, de oportunidade, de consequências naturais, de escolha, de evolução. Vamos usar uma terminologia mais adequada, mais compatível com aquilo que racionalmente faz sentido para nós. Situar a reencarnação nesse processo libertário de aperfeiçoamento do espírito e da sociedade. Então, qual é o nosso parâmetro? Liberdade com responsabilidade. Entender a reencarnação como uma oportunidade para desenvolver a autonomia pelo conhecimento sem a ideia de culpa e de castigo. Isso teria impacto na nossa vida? Claro que sim, né? É absolutamente certo que Deus não vai conceder uma graça para a gente. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade da nossa vida. Mas, então, eu não devo pedir a Deus uma vida feliz, um bom emprego, a conclusão de uma faculdade? Não tem nada a ver pedir essas coisas para Deus, porque isso é um Deus antropomórfico, humanão, que fica dando e tirando. Né? Nós temos que compreender a importância de nós nos comprometermos com as boas causas. Essa ideia de pertencimento, esse mundo é meu. Né? Em vez de a gente fazer como os evangélicos, por exemplo, que dizem assim, isso é mundano, não queira para você, isso é do mundo, você está com Deus. Então, você é algo privilegiado, separado, e o mundo que fique longe de você. A gente tem que se apropriar do mundo, o mundo é nosso. E ver o que a gente pode fazer, se comprometer com o engrandecimento desse mundo. E libertar-se dessas coisas, de falar, olha, eu espero em Deus que eu vou conseguir, eu tenho fé em Deus que eu vou... Deus vai prover isso na minha vida. Gente,
Essa semana, eu ouvi um negócio que eu não acreditei. A pessoa me contou que a sua motocicleta estava com multas e tributos vencidos e ela virou numa esquina, pá, se deparou com guardas de trânsito e apreenderam a sua moto e a moto foi embora. Então, ela me disse, Deus me deu e Deus me tirou. Deus me deu uma moto e Deus me tirou a moto. Não é possível que a gente ainda viva num mundo que as pessoas tenham esse pensamento. A gente tem que aprender a valorizar o humano, reconhecer o potencial criador do ser humano, das pessoas que estão à nossa volta, abandonar essa visão de que nós somos pecadores, atrasados, incapazes, devedores. Claro, nós somos, sim, espíritos ainda bastante atrasados em aprendizagem, em evolução, temos muito para aprender ainda, sofremos muito por conta da nossa ignorância, a gente dá cabeçada e sofre a consequência, mas nós somos inteligências, né? Nós somos inteligências capazes de alcançar aquilo que nós precisamos, e Deus nos deu todos os recursos que nós precisamos para isso, não virá pessoalmente, porque não é uma pessoa fazer por nós, né? É pelo nosso esforço que nós faremos as transformações pessoais e coletivas. Então, vamos desprezar as muletas, né? Vamos olhar para o nosso potencial, para a nossa capacidade, pensar que nós não precisamos ficar suplicando a Deus, muito menos fazendo umas barganhas que às vezes a gente faz, vou ficar 1 ano sem comer amendoim. Por quê? Você não gosta de amendoim? Não, eu adoro amendoim. Mas eu fiz uma intenção que se acontecer tal coisa boa comigo, eu vou ficar 1 ano sem comer amendoim. Além de ser uma barganha, assim, absurda, né? Porque Deus não faria isso com a gente, é bem assim, chega a ser irracional, né? Mas a gente faz esse tipo de coisa. As igrejas evangélicas estão cheias. Por quê? Cheias e cada vez mais ricas. Por quê? Porque elas vendem um Deus que facilita as coisas para as pessoas. Nós estamos aqui no Centro Espírita estudando que Deus não vai facilitar as coisas para nós. O que nós precisamos está em nós, na nossa inteligência, na natureza. E a gente tem que se virar e construir e fazer acontecer. Como dizia Humberto Mariotti, a lei da reencarnação traz consigo uma nova atitude em face do mundo. Então, o que o Espiritismo propõe é uma nova atitude da nossa parte. Muito bem. Aspectos que se distinguem na visão espírita. De culpa e castigo para liberdade com responsabilidade. Não mesmo. Oi. Travou? Voltou. Agora voltou. Tá. Pensar que eu posso viver na Etiópia, na Síria ou na Dinamarca, que eu posso viver uma experiência hétero, posso viver uma experiência homo, que eu posso viver em uma classe social mais alta, mas eu também posso viver numa classe social mais baixa, que eu posso viver uma existência com uma estatura bem alta, uma estatura bem baixinha, posso viver como homem, como mulher, como trans, posso ter filhos lindos, posso ter filhos portadores de necessidades especiais, ou até incapazes de pensar, de agir por sua própria vontade, que isso é só uma experiência. Hoje eu estou aqui, Jacira, mulher branca, que se virou nos 30, estudou e teve condições de chegar na velhice numa condição tranquila, com suas filhas criadas, não falta o que comer, não falta onde morar.
tem um plano de saúde, tem como se locomover, hoje, amanhã eu posso estar vivendo uma experiência completamente diferente. Não podemos esquecer isso. Isso tudo é transitório, é uma experiência. Isso tem que fazer diferença na nossa vida, gente. Não é possível. Não é possível que a gente saiba que amanhã a gente pode estar vivendo uma experiência como negro, como trans, como mulher, como homem, e hoje estar agindo como se isso não pudesse ser uma realidade. Que significado que tem tudo isso? Vamos pensar em experiências e oportunidades. Então, como essa experiência da reencarnação ela é transitória e fugaz, pela nossa escolha, nós poderemos experienciar outras tantas possibilidades, inclusive aquela que a gente pisoteia. Não por castigo, por nada disso, porque a gente vai vislumbrando oportunidades. Então, parece, pelo menos para mim, ser absolutamente incompatível com a filosofia espírita as propostas de pena de morte, de manutenção de manicômios, de penas cruéis, de restrição à livre manifestação do pensamento, impedir a livre manifestação da orientação sexual, restringir os direitos humanos de qualquer natureza, cercear o exercício dos direitos e liberdades individuais, das livres escolhas quaisquer, de religião, de profissão, de entretenimento, de qualquer escolha. O contrário seria ignorar totalmente a lei da reencarnação. Em síntese, no meu ponto de vista, a visão do pecado reduz o livre-arbítrio. A reencarnação como oportunidade liberta, facilita trabalhar as limitações dos preconceitos. Ser preto ou branco, homo ou hétero, rico ou pobre, homem ou mulher, é só uma condição momentânea, e tudo muda. Não é que pode mudar, muda. Nós somos administradores de recursos materiais para melhorar o mundo. Eu e o Mauro conversamos muito sobre isso, sobre a preocupação que nós temos com o pouco recurso material que nós administramos. Não é nosso, o que é que a gente vai fazer com isso? Caixão não tem gaveta, né? Não vamos acumular, vamos pensar o que é que a gente pode fazer para um mundo melhor. Vamos usufruir no futuro da sombra do carvalho que cultivarmos hoje. Isso amplia a nossa responsabilidade sobremaneira, que aí é assumida de forma consciente, com alegria, a gente sabe o que está fazendo, por que está fazendo, o que é que está produzindo. Acho que falei muito mais do que devia, infelizmente, me perdi aqui um pouco também da hora, mas é isso, gente. Se o nosso coordenador aí vir ainda alguma possibilidade para perguntas, eu fico à disposição. Bom, maravilha, Jacira. Acho que, nossa, agregou, para mim, principalmente, agregou muita coisa essa parte da reencarnação. Eu, de fato, concordo também com você. E até te fiz uma pergunta no chat, mas para mim aqui, eu estou no celular, não sei se nos PCs também sumiu, mas os comentários anteriores, antes do travamento, todos foram apagados. Tinha algumas perguntas, o Joel também tinha feito pergunta, e aí não sobrou praticamente nada. Lembrar e replicar, porque para mim sumiu tudo. Vou pedir para o Joel fazer pergunta. Ouviram ou não? Queria pedir para o Joel fazer a pergunta. Se quem mais tiver feito perguntas que não dá para ver aí, faça também. Na verdade, se você quiser, eu posso ler o que está escrito aqui, porque tem outros também.
Espera só um pouquinho, Joel. Só um minuto. Fala. Ô, Joel, se você puder fazer você não quer que eu favor, te leia? Porque agradeço. tem de outras pessoas. Por exemplo, o Romulo colocou. As leis, em muitos casos, são reflexo do interesse das corporações que, por meio de lobbies, conseguem desvirtuar a figura do Estado. Justamente pelo motivo que Jacira disse, a falta de valores morais consolidados em uma sociedade carente, principalmente de cultura e educação, em sua mais ampla acepção. Aí, na sequência, eu coloquei, uma preocupação que eu tenho é a mistura da lei com as religiões, porque o temor talvez seja ainda maior, desprezando-se a laicidade do Estado. Há muito mau uso sobre as religiões por pessoas inescrupulosas, sob o pretexto de fazer o bem. Como você enxerga essa mistura? Aproxima-se da justiça ideal ou se afasta ainda mais? Depois, na sequência, o Bruno colocou. Joel, espera um pouquinho, deixa eu responder a sua, depois você fala outra. Eu agradeço demais a sua pergunta, Joel. Acho que a sua manifestação ela é oportuna num momento que o Brasil precisa muito refletir sobre isso. Infelizmente, a gente teve um Estado mais laico, né? Por que eu falo isso? Porque o Estado é o executivo, o judiciário e o legislativo, né? E a gente sabe há muitos anos que existe no Congresso Nacional os 3 Bs, né? A bancada da bala, a bancada da bola e a bancada da Bíblia, que vem aumentando cada vez mais. E essa influência, no meu ponto de vista, ela é extremamente prejudicial à sociedade, porque a nossa Constituição, ela diz que o Brasil é um país laico e que as pessoas proíbe a discriminação de qualquer manifestação das pessoas. Então, quando o poder se embebe, né, da noção de que ele está forte o suficiente para imprimir uma ideologia no seu povo, ele tem razões para fazer isso, ele acredita nisso e ele age para fazer isso. Agora, essa ideologia nem sempre corresponde com os valores dessa nação. Muita gente desta nação não coincide. Ninguém tem a pretensão de ser detentor da verdade, que cada um tem a sua verdade, não tem problema. O que não é correto é impor um pensamento. Por exemplo, vamos pensar na questão do aborto. A questão do aborto é uma questão super complexa. No entanto, mulheres de um coletivo de católicas pediram para que não se incriminasse uma outra mulher pelo fato dela ter praticado o aborto. Eu, Jacira, espírita, presidente da CEPA Internacional, pessoalmente sou contra o aborto, mas jamais eu vou defender que uma mulher seja penalizada criminalmente porque ela praticou o aborto. Isso é uma questão dela, que já deve trazer sofrimento para ela. Agora, eu vou desejar que ela sofra ainda uma pena do Estado? Então, o movimento religioso fanático tende a forçar as suas crenças em todas as pessoas, e as pessoas não têm a mesma compreensão de Deus, como no caso que eu contei para vocês, da pessoa essa semana dizer: Deus me tirou a moto, Deus me deu, Deus me tirou. Eu não acho nada disso. Nem Deus deu, nem tirou nada. A gente tem as coisas. Muitas vezes, infelizmente, a sociedade ela é cruel. Às vezes é difícil mesmo para a pessoa ter uma coisa. Não vou dizer que é fácil isso, mas dizer que Deus tirou a antropoformização de Deus ao extremo, Então, Joel, muito obrigado pela sua pergunta. Eu sou totalmente contra. O Estado tem que ser laico. Cada um que tem a sua fé. O Rômulo também fez uma pergunta. O que falta para mudar essa visão equivocada de boa parte dos espíritas de enxergar que todas as tribulações da vida são decorrentes das faltas passadas, gerando justamente o que você disse,
sentimento de culpa e da ideia falaciosa da punição? Então, Rômulo, eu acho que o que falta é a gente se libertar um pouco dessa herança judaico-cristã que nós recebemos, que situa tudo nesse paradigma de duas possibilidades, né? Se a pessoa se dá bem na vida e tudo corre bem na vida dela, é porque ela faz o certo. E nem sempre é assim, né? Nós conhecemos, às vezes a gente mora em bons prédios, né? E a gente tem vizinhos que vivem numa aparência assim de um excelente empresário, ele usa um carrão, ele não sei o quê, e às vezes ele é dono de uma boca de tráfico. Então, a gente se pauta muito pelas aparências, né? E a proposta não é essa, não. A proposta é a gente pensar que as coisas não são assim tão lineares, né? Tão fáceis, tão simples, né? Por que é que uma pessoa, por exemplo, está passando embaixo da marquise, a hora que a marquise cai em cima da cabeça dela e ela morre? Estava escrito, em qualquer lugar estava escrito que ela tinha que morrer naquela hora, né? Será que não poderia ter acontecido dela ter se atrasado uns minutinhos? É um determinismo, né? Isso. Será que se o dono do prédio fosse mais prudente, né, tivesse cuidado melhor da marquise, a pessoa ia morrer do mesmo jeito, nas mesmas circunstâncias? Mas não, a gente aprendeu que nada é por acaso. Se você veio sem o dedinho, meu irmão, pode saber que você cortou o dedinho de alguém na outra vida. No meu ponto de vista, Rômulo, é uma visão bem estreita, bem limitada, sabe? Acho que a lei de Deus é uma lei fabulosa, é uma lei natural, é justiça, né? Perfeição, é perfeição. Não cabe isso. Olha quanta coisa pode acontecer numa plantação de arroz. Um exemplo tão singelo que eu dei aqui, que é uma plantação de arroz. Ela está submetida a uma lei natural, regida, né? Por essa lei da natureza da causa e efeito. No entanto, tem N fatores que influenciam aí. Plantou o arroz da melhor qualidade que tinha. O sujeito investiu tudo na melhor qualidade de arroz para plantar. Veio uma seca desgraçada, não caiu uma gota de água, não colheu nada. Então, a gente tem que pensar que tem muitos fatores nesse processo complexo da nossa existência e do nosso progresso, da nossa evolução. Não dá para fazer uma análise simplista e um diagnóstico das coisas dessa forma, não. Acho que sem diminuir... Certo, muito obrigado. Acho que sem diminuir nada da beleza da lei da reencarnação, que eu considero a junção da justiça e da misericórdia divina. Eu digo que a reencarnação é justiça porque, feito cangurus, a gente tem uma bolsa invisível, né? O espírito não é material, isso é uma figura de linguagem. A gente carrega uma bolsa invisível que a gente vai colocando nela aquilo que a gente realiza, o nosso, aspas, patrimônio ético-moral. Então, se você planta flores, colhe flores, você vai colocando flores na sua bolsa. E se você semeia tempestade, você também vai colocando os galhos pesados e as pedras que essa tempestade produz. E aí você carrega. É um negócio muito simples, muito natural, né? A gente vai, ao longo da evolução do espírito, carregando aquilo que a gente produz, como se fosse uma bolsa de canguru. Isso, do meu ponto de vista, é muito fácil de compreender. Na medida que nós vamos evoluindo, vamos tendo sentimentos mais
nobres, mais legítimos. A nossa bolsa vai sendo carregada de melhores produções. Então, eu falo que a reencarnação é lei de justiça, porque ninguém nasce com essa bolsa levinha, cheia de um patrimônio ético-moral fluido, bom, evoluído, se não o construiu. Isso é justiça, né? Isso é justiça. A gente nasce com aquilo, traz da existência passada aquilo que a gente construiu, nosso patrimônio moral e intelectual, ético. E a misericórdia também, por quê? Por menos que a gente tenha construído, por menos que a gente tenha feito, por mais que a gente tenha falhado, a justiça divina é abundantemente misericordiosa. Nós vamos poder reencarnar outras vezes, a gente vai ter outras oportunidades, né? Mas se eu flautear 50 existências, eu reencarnei 50 existências, eu não fiz nada de bom. Ué, o problema é meu. A bolsinha de canguru está aqui comigo, eu estou carregando aquilo que eu produzi, né? Mas não vai chegar um momento que Deus vai dizer, agora chega, você não vai reencarnar mais porque você está desperdiçando todas as suas existências? Não, não vai chegar esse momento. Né? Por quê? Porque reencarnação é também misericórdia divina, no meu ponto de vista. Justiça, misericórdia. E aí? Mais alguma? Não, ótimo, ficou muito claro. E o nosso leitor aí, Joel, tem mais... Na verdade, tem mais coisa, assim, é que eu não sei o tempo, se você vai continuar ou não. Mais 5 minutinhos. Acho aí. que o Amorim fez uma outra pergunta aqui no final, 2 observações, na verdade. Sobre consciência, todos a temos, mas alguns fazem de conta que não importa. Esses sentirão seu peso quando se virem confrontados com a realidade. Por exemplo, com a desencarnação, quando ele ou seus entes queridos sofrerem o que faz aos outros. Outro é sobre o erro do outro, que muitas vezes nem é erro, mas apenas ato que contraria o que pensamos por ignorância ser de nosso direito. Acho que é o que você falou sobre indulgência, não? Ô, Amorim, da primeira parte, sabe o que eu acho, Amorim? Eu acho assim, que realmente a gente vai desenvolvendo a nossa consciência. Claro que todos a têm, né? Todos têm, mas é algo um pouco parecido, no meu ponto de vista, com o livre-arbítrio. No comecinho das primeiras encarnações humanas, feito uma criança que para aprender a andar, ela precisa ser carregada no colo, inicialmente, né? Eu acho que também acontece com o espírito nas primeiras encarnações humanas. Mas, na medida em que ele vai adquirindo livre-arbítrio, ele vai se responsabilizando pelas suas ações. Né? Até na lei humana, que é uma lei atrasada, né? Uma lei cheia de problemas, não atrasada, uma lei, digamos, imperfeita, até na lei humana, existe uma excludente da ilicitude. A pessoa só comete um ato considerado ilícito se ela tiver consciência do que ela fez, né? Então, até para os efeitos da lei humana, existe isso. Então, na lei divina ou natural, que é uma lei perfeita, eu entendo que andam juntos aí, essa evolução da consciência, do livre-arbítrio. Então, a gente vai desenvolvendo a consciência. Então, a pessoa tem consciência, mas na consciência dela, veja um exemplo aqui que eu vou dar. Eu moro numa favelinha, com um puxadinho de uma lata na frente do prédio do Joel. Aí, todos os dias eu estou lá, eu vejo o Joel sair para correr com um tênis modernoso, lindo. Eu vejo que no outro dia o Joel saiu com outro tênis, modernoso e lindo. E eu estou ali no barraquinho, olhando, vendo tudo que se passa ali. Na minha consciência, pode, eventualmente, ocorrer o seguinte, de eu pensar, é justo que o Joel tenha 2 tênis lindos desses,
modernosos assim e eu não tenha nenhum? Não, não é justo. Então, eu vou, uma hora dessa que o Joel estiver voltando da corrida, eu vou abordar o Joel com uma faquinha na mão e vou pressionar e vou fazer ele me entregar o tênis dele. Na minha consciência, pode ser que isso funcione assim. É certo ele me dar um tênis, ele tem 2, eu não tenho nenhum. Então, eu acho que essa questão da consciência, tem muita gente que age com plena consciência de que o que ela está fazendo não é certo. Mas aí, como você falou, com o passar do tempo, sofrendo as consequências naturais, eu não acho que tenha castigo, viu, Amorim? Sinceramente. Como é que eu vejo essa questão do castigo? Rapidamente, já para encerrar, que está todo mundo já cansado de me escutar, né? Mas como é que eu vejo essa questão da responsabilização? Digamos que eu esteja meio nervosa, chateada com alguma coisa, e passo do limite com o Mauro. Eu o agrida gratuitamente. Ainda que o Mauro tenha a capacidade de me perdoar, e quando bater a consciência de que eu exagerei, de que eu passei da conta, de que eu o agredi, eu vou sofrer. Isso que eu chamo de consequência natural dos nossos erros. E eu vou sentir naturalmente, ainda que ele me diga, não, está tudo bem, você estava cansada, você passou por algum problema, eu vou saber que eu passei da conta. Então, eu vejo a questão da responsabilização assim. Não é castigo, não. É um sofrimento natural decorrente da tua consciência de que você errou. Por isso que eu falei que a consciência também é algo que se desenvolve. Porque tem gente que, de boa, vai fazer o mal para o outro e vai achar que ele está fazendo o correto. Nós já vimos filmes, matérias na televisão de ladrões, bandidos, quadrilhas, que rezam antes de sair para praticar os atos criminosos, ou que agradecem a Deus quando dá tudo certo no assalto, lá na grande empreitada deles. É a consciência que ele desenvolveu até esse momento. Então, acho bem complexa essa questão aí. Mas não acho que tenha castigo imposto, não. Bom, gente, acho que está bom, né? Quero agradecer muito aí a participação, a presença, a companhia. Nós que agradecemos, então, vou puxar uma salva de palmas para a Jacira aqui, agradecendo pelo tema. Acho que não acrescentou quase nada, porque é um tema bem batido no nosso dia a dia, mas sempre vale a pena conversar sobre ele, né? Se fosse tão batido, a gente não perderia 4 horas aqui, a gente poderia ficar mais 4 horas debatendo isso aqui. Então, nunca vai ser muito batido isso aí. Muito bom. Obrigada, então, gente. Obrigada.